Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal, docente da disciplina de Introdução à Saúde Pública, junto com o professor Alain, e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a enfermagem e a cidadania. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são de conceituar o que é cidadania, apresentar a educação como um instrumento para a promoção de cidadania, da mesma forma, apresentar a atuação política também como um instrumento para a promoção de cidadania e demonstrar como a atuação de enfermagem pode auxiliar na promoção da cidadania, tanto dos próprios profissionais quanto dos clientes que são cuidados por essa categoria profissional. Então, primeiramente, nós temos o que compreender do que se trata a cidadania, né? De forma geral, a cidadania são os direitos e deveres que, quando praticados no dia a dia, fazem um mundo melhor e beneficiam a todos. Então, numa leitura mais geral, a gente entende a cidadania como sinônimo de direitos e deveres que devem ser praticados pela sociedade como um todo para viver em harmonia. Porém, a vida em sociedade ela vai envolver o estabelecimento de direitos e deveres para que essa convivência dentro de um determinado espaço, de um determinado contexto, seja realizada de maneira harmônica e pacífica, né? Então, dentro desse conjunto de regras, de direitos e deveres, a gente dá esse nome de cidadania. Esse conceito de cidadania, ele vem sendo modificado ao longo do tempo, né? Primeiro surgiu lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga, como um privilégio que era destinado a poucos, ou seja, somente nobres, proprietários de terras, né? Eram os cidadãos que eram considerados como cidadãos que gozavam de direitos políticos, como, por exemplo, a ocupação de altos postos, né, altos cargos na administração pública, o direito ao voto como um direito político. Então, somente esse extrato populacional, né, de nobres, feudos, né, eram pessoas consideradas como cidadãos e que tinham direitos a condições políticas, né, direitos ao voto, à voz política, né, dentro daquele contexto. Pessoas como mulheres, trabalhadores plebeus, escravos, esses não tinham seus direitos ouvidos, né? Eles não eram considerados cidadãos para serem, né, portadores de direitos políticos que seja, então eles eram desconsiderados. Porém, né, diante de tal desigualdade social, a população foi se revoltando e lá na França, em 1789, com a conhecida Revolução Francesa, começou-se a mudar aí a concepção de cidadania, procurando eliminar, né, esses privilégios que eram destinados a poucos. Então, com a eliminação das diferenças entre nobres e não nobres, entre os ricos e os pobres, entre os homens e as mulheres, era que seria possível realmente exercer a cidadania de forma igualitária. Então, a partir da Revolução Francesa, em que a classe, né, mais desfavorecida se revoltou e começou a cobrar pelos seus direitos como cidadãos, como eles também são, né, cidadãos, e cada cidadão tem os seus direitos e deveres para poder conviver em sociedade. Assim, então, foi possível chegarmos ao conceito atual que temos em relação ao que significa ser a cidadania, ou seja, a igualdade de direitos para todos os indivíduos que comungam aí da mesma nacionalidade. Assim, a gente pode chegar ao conceito de cidadania que a gente tem hoje mais difundido, né? Que é o conjunto dos direitos políticos de que goza um indivíduo e que lhe permitem intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar de forma direta, seja ao concorrer a um cargo público de forma indireta. Então, a gente tem a concepção de cidadania
um pouco mais ampliada aqui. Então, é todos esses direitos políticos que os cidadãos têm e a forma como eles vão intervir, se direto ou indiretamente, para assegurar os seus direitos e deveres dentro de uma determinada sociedade. E esses direitos e deveres, eles, para serem plenos, né, para serem consideradas como cidadania, eles estão organizados numa ordem jurídico-política, que vai diferenciar aí os principais tipos de direitos a que os cidadãos estão aí, podem usufruir. Dentre eles temos os direitos civis, que são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Temos também os direitos políticos, que referem-se à participação do indivíduo no governo e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e ser votado. Então, entre eles estão os direitos políticos, né? As organizações de classe, as associações de profissionais, tudo isso são direitos políticos que os cidadãos têm de se desenvolver essas práticas para a melhor organização aí da sua sociedade, do meio em que vivem. E os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva, incluindo o direito à educação, direito ao trabalho, direito a um salário justo, direito à saúde, direito à aposentadoria. Então, a gente vê que não se trata somente de ter um conjunto de direitos e deveres, mas sim de um comportamento ativo que seja capaz, então, de abrir espaços de participação sociopolítica. Então, a cidadania não se trata somente de ter um rol, uma lista de direitos e uma lista de deveres. Se trata-se de um comportamento, de uma atuação político-cidadã para a transformação da realidade. Então, para que a gente consiga colocar esses direitos em plena atividade, que a gente possa usufruir desses direitos, a gente precisa de uma postura cidadã ativa. Outro papel fundamental que vai ser importante para aumentar aí os nossos ganhos de cidadania, aumentar a nossa autonomia e esse ser ativo que possa promover transformações, trata-se do instrumento da educação. Então, o papel da educação é fundamental, porque a partir da educação é que a gente vai conseguir formar cidadãos, né? Por meio da educação, será possível que os indivíduos consigam tomar consciência crítica dos seus valores sociais, dos seus valores morais, seus valores culturais, políticos e éticos, que possam tornar esse cidadão criativo, livre, para que ele seja capaz, então, de tornar-se um agente transformador da realidade e não simplesmente reprodutores de uma realidade que já é desigual por natureza. Então, é somente por meio da educação que a gente vai conseguir ampliar o acesso ao conhecimento, ampliar o acesso ao saber, e esse indivíduo vai conseguir, então, se desenvolver e se tornar um cidadão que tenha realmente autonomia. Então, embora a educação não seja um sinônimo de cidadania, pois ela não deve ser considerada que só vai ter cidadania quem tiver educação, a gente entende que a educação é um instrumento que propicia o aumento dessa autonomia, o aumento do conhecimento e o aumento da cidadania. Esses sujeitos vão conseguir compreender todo o contexto que está ali em sua volta, vão conseguir formular soluções para problemas e intervir sobre a realidade dessa forma. Então, por isso a gente tem a educação como um instrumento importante para a construção da cidadania. Porque aí a gente vai conseguir que esses indivíduos tomem a consciência crítica da sua realidade, né? Consigam fomentar mudanças a partir de um conhecimento que ele vai adquirindo com o auxílio da educação. Não basta apenas conhecimento, é importante também que nós, cidadãos, né, profissionais da área da saúde, possamos fazer uso do nosso conhecimento, visando sempre atender às necessidades e às aspirações de todos que estão à nossa volta, principalmente dos nossos usuários, dos nossos clientes que vão aí depender da nossa atuação profissional, para que a gente consiga
que os seus direitos e os seus deveres sejam atendidos de forma autônoma, assim como os direitos e os deveres dos profissionais também sejam respeitados, para que então a gente consiga viver de forma harmônica em sociedade. Então, de fato, percebemos que a educação, ela é uma condição mínima necessária para o desenvolvimento da cidadania. E agora a gente vai falar um pouco sobre a cidadania profissional. Alguns aspectos importantes que nós, enquanto profissionais, especialmente da área da enfermagem, precisamos, a adoção de alguns comportamentos que são necessários para a gente promover a cidadania, tanto para a nossa categoria profissional, quanto também para aqueles que vão usufruir aí do nosso atendimento e do nosso trabalho. Então, a atuação política é uma importante forma de se conseguir demonstrar e aplicar e transformar a sociedade com vistas aí a adquirir maiores graus de cidadania. Então, a política, ela vai nos permitir questionar o que já está posto, o que já está construído, né? A gente vai conseguir aprimorar as formas como a gente vai reconstruir, como a gente vai replanejar, como a gente vai reestruturar, né, toda a sociedade, toda uma categoria profissional, como nós vamos implantar novas ideias para que o nosso exercício profissional seja diversificado e que a partir dessa nova forma de fazer, de atuar, né, elas possam ser tomadas a partir de um comportamento reflexivo, de um comportamento crítico, para que a gente realmente consiga intervir sobre essa realidade. Então, o reconhecimento da profissão pela sociedade, ele só vai ocorrer quando estivermos organizados, ou seja, quando a gente estiver, enquanto categoria profissional, organizados, por exemplo, em associações de classe, em sindicatos que vão nos representar, nos conselhos de enfermagem, né, em movimentos como, por exemplo, do Nurse Now. Então, todos esses movimentos políticos são importantes para garantir os nossos direitos, para fiscalizar os nossos deveres e também para promover o reconhecimento da nossa categoria profissional. E esse movimento do Nurse Now é um movimento que vem aí para tentar reavivar a classe da enfermagem para que novos profissionais venham sendo formados e a gente consiga manter a nossa profissão atuante e transformando a realidade, né? Porque existem pesquisas aí que têm observado que daqui a alguns anos nós vamos ter uma carência muito grande de profissionais da enfermagem, né? Mais de 9 milhões de profissionais da enfermagem vão fazer o déficit aí para atuação nessa área. Então, o Nurse Now vem aí com esse desafio de tentar promover aí a profissão da enfermagem para promover o nosso reconhecimento profissional. Então, a gente tem várias ações ao longo, principalmente do ano de 2020, que é o ano de centenário da Florence Nightingale. Então, várias ações foram sendo promovidas aí para promover o maior reconhecimento da nossa categoria profissional. E além disso, a gente precisa fazer parte das associações que existem, dos sindicatos que vão realmente lutar e transformar a nossa realidade, especialmente da profissão de enfermagem. Então, para isso, a gente precisa dessa articulação política, porque somente a partir dessa articulação política, desse comportamento cidadão, é que a gente vai promover melhores condições de trabalho e realmente alcançar o reconhecimento tão almejado pela categoria profissional que nós estamos atuando, né, enfermagem. Para que a gente saia, então, dessa subordinação, né, e a gente adquira a verdadeira liberdade, ou seja, nós precisamos nos organizar politicamente, enquanto categoria, enquanto profissionais que são autônomos, que têm uma visão crítica e reflexiva da realidade em que nós estamos inseridos, para a gente sair da subordinação da condição de institucionalização, de subordinação à categoria médica e a outras categorias profissionais, para que a gente realmente tome conta
do nosso fazer em enfermagem, do cuidado em enfermagem, que é o cerne da nossa profissão, para que a gente realmente alcance a verdadeira liberdade de atuação e autonomia na nossa profissão. Então, o reconhecimento da profissão pela sociedade, ele só vai ocorrer quando a gente estiver realmente organizado e estruturado internamente como classe e compreendendo o nosso papel e a nossa importância na equipe de saúde. Então, as reivindicações por melhores condições de trabalho, salários mais justos e por reconhecimento social, muitas vezes elas ficam restritas apenas ao nosso ambiente de trabalho, ou então a reuniões de pequenos grupos, ou então nas discussões em sala de aula. Então, a gente não consegue reverberar a nossa voz em movimentos políticos de atuação da enfermagem enquanto classe para fazer a nossa voz ser ouvida e, dessa forma, promover mudanças na nossa realidade, principalmente aí em relação às condições de trabalho. Então, a gente não tem, enquanto classe profissional, uma articulação que nos dê essa voz, né? Que nos ajude a movimentar espaços coletivos e principalmente nos centros de tomada de decisão. E como maior exemplo disso, né, dessa falta de movimento político que a gente tem na enfermagem, a gente vê aí que é o nosso projeto das 30 horas para enfermagem, né, o projeto de lei 2.295 de 2000, ou seja, já tem 20 anos que esse projeto de lei está tramitando lá entre a Câmara e o Congresso Nacional, e até hoje a gente não tem aprovado as nossas 30 horas da enfermagem, por conta de interesses, né, que vão além, né, da mera regulamentação de uma carga horária de uma profissão, porque a gente sabe aí que os grandes donos, né, das instituições são realmente os que estão lá nos representando na classe política e não acham interessante, então, em diminuir essa carga horária, porque vai representar um aumento, né, de necessidade de mais profissionais, então é mais tranquilo, é mais bacana para quem é dono dessas instituições hospitalares, dessas instituições privadas e até para o governo também, das instituições públicas, que a gente pague de forma insatisfatória para esses profissionais que vão continuar trabalhando aí em cargas horárias exorbitantes, e nós, como trabalhadores, não nos movimentamos para mudar essa realidade. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo português do que aconteceu em Portugal, né, em 2010. Em janeiro de 2010, né, vários enfermeiros portugueses fizeram uma greve de 3 dias em resposta à proposta salarial apresentada pelo Ministério da Saúde, né, daquele país, relativa à carreira de enfermagem. Né, os sindicatos organizados de Portugal consideraram, né, essa proposta como um desrespeito a toda a categoria e uma desvalorização social da enfermagem naquele país. Então, essa greve, ela deu-se início em março, teve adesão de 91% dos enfermeiros portugueses e apoio dos pacientes. E em junho foi registrada uma greve nacional de enfermeiros portugueses, pleiteando propostas como a regulamentação da carreira, o reconhecimento do valor social dos enfermeiros, a carga horária, a precariedade e a estabilidade do emprego e a admissão de mais enfermeiros nos serviços de saúde. Então, nesse exemplo português, a gente percebe que a organização política desses enfermeiros e o reconhecimento do trabalho desses enfermeiros pela sociedade, elas foram ouvidas, né? Houve uma força política, né? Porque nós somos a categoria que mais está presente nos serviços de saúde, nós somos a grande maioria dos profissionais presentes nesses serviços, porém a gente não tem força, a gente não tem voz, nós não conseguimos nos articular enquanto classe para realmente promover uma mudança como essa que foi verificada lá em Portugal. Então, a gente não vê esse tipo de movimento aqui no Brasil, a gente não vê paralisações, greves de categorias, né, que sejam politicamente organizadas e que realmente deem aí alguma resposta e alguma mudança dessa realidade. Muitas das reivindicações, elas são muito pontuais, ou só numa instituição,
ou só num determinado segmento, né? A gente não consegue articular isso de uma forma tão organizada e disseminada como a que aconteceu em Portugal. Porém, a gente tem alguns exemplos de que quando a categoria de enfermagem ela se organiza, se movimenta, a gente consegue implementar mudanças. Que no ano de 2017, uma decisão judicial federal suspendeu uma portaria do Ministério da Saúde que permitia que enfermeiros pudessem fazer consultas e prescrever exames e medicamentos no âmbito da atenção básica. Então, nesse momento, houve uma mobilização tão forte da categoria a nível nacional que a gente conseguiu reverter essa decisão judicial a ponto de a gente conseguir retornar a garantir aí essa atuação do enfermeiro na atenção básica. Aí, diante de toda a manifestação, né, que foi promovida pela enfermagem nas mais diferentes, nos veículos de comunicação, a enfermagem realmente se mobilizou enquanto classe, com o apoio da população, que seriam os mais prejudicados, né, uma vez que a enfermagem na atenção básica é extremamente importante, é ela que dá conta de vários processos de cuidado na atenção básica, né, se fosse ser deixado isso exclusivamente para o médico, né, o atendimento à população mais carente seria prejudicado. Então houve toda essa mobilização e diante disso, né, um desembargador derrubou a decisão do juiz anterior. Então a gente percebe que com força política, com organização, nós temos sim como enfrentar e mudar essa realidade da nossa profissão. Outros exemplos que nós temos também de atuação política bem organizada no nosso país, trata-se lá na década de 1925, né, a partir da turma pioneira da Escola de Enfermagem Ana Nery, né, surgiu uma associação de ex-alunas que se organizaram e então em 1926 fundaram a primeira Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas, a ANED. Então esse foi um dos primeiros movimentos de organização política da área da enfermagem. Depois a ANED ela foi repaginada, né, e deu-se aí início a que a gente conhece hoje, Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, né? Que é a nossa associação dos profissionais de enfermagem. Então nós, enquanto profissionais de enfermagem, enfermeiros atuando na atenção básica, na atenção secundária, na atenção hospitalar, enfermeiros atuantes na docência, enfermeiros que atuam em redes suplementares, e também os futuros enfermeiros, que são vocês, né, os discentes, também devem se associar aí à ABEM, que é a nossa organismo de representação da nossa profissão. Então a ABEM, ela tem um caráter que é cultural, científico, político, que visa a consolidação do trabalho em enfermagem como uma prática social. Então ela defende políticas, ela vincula programas para a melhoria da qualidade de vida da população, também de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Então a ABEM ela é uma entidade de classe, um órgão representativo da nossa profissão que é importante, né? Ela divulga o conhecimento, né? Temos a Revista Brasileira de Enfermagem, que é da ABEM, temos os congressos que são organizados pela ABEM, né? O Congresso Brasileiro de Enfermagem, tem os congressos que são de acordo com cada especialidade. Então, a ABEM é um órgão representativo, né, uma associação representativa da nossa profissão. Então, é importante que nós, enquanto profissionais da área de enfermagem, sejamos associados à ABEM, né? E vocês, enquanto discentes, vocês também podem se associar à ABEM. E essa organização é que realmente vai nos propiciar a verdadeira liberdade, né, da nossa profissão e nos tirar dessa subordinação que a categoria de enfermagem ao longo de muitos anos aí vem sendo submetida. Então, novamente eu trago aqui para reforçar a importância dessa verdadeira liberdade, e só a partir da atuação política é que a gente vai conseguir superar essa subordinação. Eu vou deixar também linkado para vocês no AVA vários vídeos explicando
sobre essas principais entidades de classe, sobre a ABEM, sobre o Corem, sobre os sindicatos, né? Todas essas organizações políticas que são importantes que a gente tenha conhecimento. Eu não vou aprofundar muito nessa parte, porque isso aqui o professor lá de História da Enfermagem, ele já trabalha com vocês essa temática, então eu tô aqui só revisitando para poder contextualizar, porque isso é uma questão importante da nossa cidadania enquanto enfermeiros. E ainda na atuação política, né, essa organização política, ela só será possível quando a gente conseguir realmente ampliar o espaço social do enfermeiro, né, conseguir aumentar esse reconhecimento da enfermagem enquanto profissão. E essa organização política, ela não vai se realizar por decreto, não vai ser um decreto que vai, né, nos tornar aí organizados coletivamente, trabalhando de forma coletiva e fortalecida. Então não vai ser a partir de um decreto, mas sim de um comportamento político, de uma visão crítica e de estímulos à participação, principalmente de vocês estudantes que estão iniciando na carreira. São vocês que serão o futuro da nossa profissão, então vocês precisam ter esse olhar diferenciado, articulado, crítico e reflexivo para mudar a nossa realidade. Então vocês precisam participar dessa organização política desde a formação de vocês enquanto profissionais, enquanto estudantes. Então a gente precisa que o nosso pensamento ideológico ele seja fomentado desde a formação, para que a gente consiga realmente mudar essa realidade. Então, quando eu coloco aqui para vocês que para a organização política eu preciso de formação de um pensamento ideológico, o que eu quero dizer com isso é que todos nós somos seres políticos, né? E que a ideologia é uma maneira de pensar, é o modo como a gente enxerga o mundo, como a gente encara a realidade, como a gente vai atuar nesse mundo. Então a gente precisa ter um pensamento ideológico que nos ajude a enxergar tudo que está posto na realidade e dessa forma poder intervir sobre ela. Então todo ser humano ele vai ter alguma forma de pensamento ideológico, né? Ou se é de direita, se é de esquerda, centro-direita, se não tem posição ideológica, mas terá um pensamento, uma forma que vai aí moldar a forma como ele vai enxergar o mundo. Então a gente precisa estimular isso desde a formação de vocês, para que no futuro, quando vocês estiverem atuando profissionalmente, vocês encarem essa realidade de uma maneira diferente. Falamos em qualidade da política, né? A gente está querendo falar sobre a atuação crítica e criativa dos profissionais em contextos e situações desfavoráveis, a fim de possibilitar a participação dos sujeitos na criação de conhecimento inovador capaz de gerar transformações sociais. Ou seja, não basta somente ter essa organização política. Essa organização precisa ser de qualidade. Ela precisa nos trazer uma atuação crítica e criativa diante das situações mais desfavoráveis, para que a gente consiga realmente implementar mudanças que sejam capazes de inovar, de trazer novos conhecimentos, de transformações sociais. Então, quando a gente não tem, né, organização política, quando não há qualidade política, a gente acaba caindo aí em uma atuação profissional despolitizada. E isso é o que a gente tem mais visto na realidade, né? Esse desprestígio de quem faz política. Porque mesmo dentro dos cursos de graduação, existe pouco estímulo para a formação política, né? Há muito mais estímulo para a formação técnico-científica do que para a atuação política dos próprios acadêmicos dentro das universidades, né? Então, muitas vezes, aquele acadêmico que é movido, que participa ali das representações de classes, eles não são tanto estimulados a participarem desses movimentos quanto a de outros movimentos de, por exemplo, projetos de extensão, projetos de capacitação técnico-científica. Então a gente não vê essa proporcionalidade no estímulo da participação dos próprios estudantes nesses movimentos políticos. E isso é uma coisa que nós, enquanto docente, enquanto sujeitos da academia, precisamos mudar essa realidade. Então vocês que estão iniciando, estão nos primeiros semestres da enfermagem, procurem, né, fazer parte aí dos movimentos, né, do CA,
da atlética, desses movimentos que vão formar a identidade política e ideológica de vocês enquanto profissionais de enfermagem. E aí isso nos faz enxergar que essa falta de movimentação política, falta de articulação, essa desarticulação política, ela vem desde a formação, né? Então, indivíduos que não têm na sua formação esse estímulo à participação política, isso vai refletir na sua trajetória profissional. Então, a gente vai ter indivíduos muito mais apáticos, muito menos reflexivos, né? Muito menos críticos na atuação profissional do que aqueles indivíduos que desde a formação vão sendo estimulados a essa prática política, nessa atuação política, que também é muito importante, é uma questão que nós precisamos implementar e realmente fazer acontecer dentro das universidades. Para que a gente não tenha esse profissional despolitizado, ou seja, aquele profissional que compreende mal o mundo em que ele vive, que facilmente vai ser manobrado por aqueles que detêm o poder, né? Então, essa articulação política ela vai ser fundamental, porque ela que vai mobilizar essas transformações tanto no âmbito individual, quanto no âmbito coletivo e das relações humanas, das relações de trabalho. Então, um profissional que seja crítico, que não tenha interesse, que não desperte seu interesse nem individual, tampouco coletivo, ele muito pouco tem a contribuir para a mudança da realidade. Então, é preciso que a gente saia desse silêncio, que a gente tenha consciência política, de categoria, de classe principalmente, para que, né, reconhecendo os sindicatos, reconhecendo a atuação dessas associações como órgãos que vão nos ser representativos, que vão lutar pelos nossos direitos, principalmente os nossos direitos trabalhistas, e de reconhecimento profissional, ou seja, não apenas só no setor econômico, né, mas também que a partir disso a gente consiga, a partir da nossa atuação profissional, crítica, reflexiva, cidadã, a gente consiga promover uma sociedade mais justa e igualitária. Dessa forma, né, a cidadania na enfermagem, o exercício profissional e a cidadania na enfermagem é primordial para a nossa categoria, para que a gente tenha atitudes que sejam conscientes, que sejam responsáveis, relativas tanto ao nosso comportamento, com base num conhecimento da nossa profissão, né, das nossas teorias de enfermagem, que deem embasamento para a nossa atuação profissional, mas também que a gente reconheça que ser uma enfermagem cidadã, a gente precisa ter comprometimento com a sociedade a que nós atendemos. Então, medidas concretas podem ser adotadas para evitar que a submissão, que abusos de poder, né, que diversas formas de violência que podem trazer prejuízos tanto para o próprio profissional de enfermagem, quanto para a sua autoestima e sua saúde mental, a gente consiga superar a partir de uma atuação cidadã, comprometida, crítica e reflexiva. E para isso, eu proponho para vocês, né, que façam essa autoanálise agora, mas que durante todo o decorrer do percurso de vocês enquanto formação acadêmica e mais ainda quando vocês estiverem atuando, que vocês sempre voltem e façam essa autoanálise, né, do que você é capaz, do que eu, enquanto docente de enfermagem, sou capaz, né, de melhorar a atuação cidadã como enfermeira, com os meus alunos, com os pacientes que são atendidos por mim, por meus alunos, do que eu sou capaz, né? Quais são os meus valores, quais são os meus princípios éticos, morais, civis, né, ideológicos que me regem enquanto profissional de enfermagem. Como eu estou agindo em meu exercício profissional, eu sou uma profissional ética, eu sou uma profissional que é submissa, eu sou uma profissional que busca pelos meus direitos, mas também pelos direitos do meu paciente, né? Eu me dedico para melhorar cada vez mais a minha atuação profissional e política. Então, várias questões que a gente pode ir ao longo da nossa formação acadêmica, ao longo da nossa trajetória profissional, a gente pode ir se questionando para melhorar aí a nossa atuação enquanto profissionais, né? Como eu reajo diante de problemas e crises, né, dificuldades, como eu vou
né, me posicionar enquanto profissional de saúde diante de uma adversidade, no que eu posso contribuir para o progresso e o progresso dos demais, né, dos meus pacientes, dos meus alunos, quais são as minhas competências, né, o que eu, enquanto profissional, tenho de competência que posso ajudar a melhorar essa atuação cidadã, né? Então, tenho esse slide aí como uma lembrança para que vocês, de tempos em tempos, recorram e tentem resgatar aí essa atuação cidadã e tentem melhorar a atuação de vocês enquanto acadêmicos, depois de vocês enquanto profissionais. Então, a atuação cidadã do enfermeiro vai ter alguns instrumentos que também vão nos ajudar, como, por exemplo, a promoção da saúde, que realmente vai promover o empoderamento tanto do profissional, quanto da sociedade, quanto do cidadão que está recebendo o nosso cuidado. A promoção da saúde, então, ela surge como uma grande alternativa de atuação para a emancipação tanto da população brasileira, né, para busca, né, dessa população por melhores condições de vida e melhores condições de saúde, porque a promoção à saúde ela foi fundamentada toda numa lógica em que leva em consideração a democracia, ações do Estado com políticas saudáveis, na questão da intersetorialidade, né? Então vários profissionais, vários setores de saúde atuando para o mesmo fim, que é a promoção da saúde, ou seja, antes do adoecimento, né? Na orientação do setor da saúde, propondo articulações e parcerias, né, entre vários níveis da atenção e também propondo o exercício da cidadania, através da capacitação da população para a participação em políticas públicas saudáveis e nos processos de decisão. Então aqui é um cerne importante da atuação do enfermeiro enquanto cidadão. Então nós, enquanto enfermeiros, podemos atuar capacitando a população para o seu empoderamento, para que a própria população se organize enquanto cidadãos e que possam lutar pelos seus direitos e seus deveres. Então, nosso papel de educador, nosso papel de formação de cidadão enquanto profissionais de saúde é muito importante. Aqui, na lógica da promoção da saúde. Então, a gente pode destacar que a promoção da saúde, ela vai propiciar a participação da população como forma de superar as más condições de saúde. Então, essa participação social, esse exercício da cidadania, ele vai ser fundamental nesse processo, para que não se reproduzam modelos que sejam paternalistas, né? Modelos que sejam coercitivos, que sejam normatizadores, que tentem dominar os vários setores da sociedade. Então, a gente precisa focalizar a população, promover a saúde, propondo a capacitação, propondo o empoderamento dessa população para que eles possam realmente participar das decisões que estão relacionadas à sua vida, à sua saúde e que eles realmente consigam dessa forma exercer a cidadania de forma empoderada. Então, instrumentos que propiciam essa participação são os conselhos e as conferências de saúde, dos quais tanto os técnicos, né, da área da saúde, como os médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, como a própria população são estimulados a participar. Então, são nesses âmbitos que a gente pode promover a participação da população para a sua representação social. Então, os conselhos nacionais de saúde, as conferências de saúde são importantes movimentos que a gente, enquanto profissionais, precisamos estimular a população a participar, mas a participar de forma atuante, de forma de fiscalizar, de saber quais são as necessidades de saúde da população, para que realmente a gente consiga direcionar e atender da forma mais adequada a essas necessidades. Além disso, né, a gente precisa que o nosso conhecimento ele não seja apenas disciplinar, ou seja, né, o enfermeiro ele precisa ser capaz de extrapolar os limites do saber disciplinar, dos sistemas que já são institucionalizados, principalmente aqueles que têm maior foco em doenças, né, e buscar protagonizar novos espaços
e novas práticas para a promoção de cidadania. Então, a gente precisa sair fora da caixinha, a gente precisa pensar, inovar, trazer novas formas de fazer enfermagem, de cuidar da saúde, para que a gente consiga sair dessa caixinha fechada que o modelo biomédico nos impõe. Então, em outras palavras, o que a gente pode dizer é que o enfermeiro ele precisa ser capaz de promover um cuidado integral e que seja contextualizado, ou seja, que leve em consideração aquele contexto social, político que aquela população vivencia. Então, o cuidado ele vai muito além da lógica de processos, né, de estruturas, de resultados focados no saber biomédico, que já está muito arraigado, que já está muito implementado e que a gente precisa fugir fora dessa lógica, dessa institucionalização, para que a gente consiga realmente romper com essa lógica e só por meio da participação cidadã é que nós vamos conseguir transpor essas barreiras, né? Então, só a partir da formação cidadã, né, utilizando instrumentos como educação em saúde, como promoção de saúde, né, como participação política, atuação política, é que a gente vai conseguir promover essa atuação cidadã do enfermeiro. E a gente precisa encarar o cuidado de enfermagem, que é o cerne da nossa atuação enquanto profissão, como uma prática social. Então, entendendo que o cuidado é uma prática social, nós vamos ser capazes, enquanto profissionais da área da saúde, enquanto enfermeiros, de promover um desenvolvimento social que realmente consiga promover ampliação de espaços e oportunidades para que os seres humanos, né, para que os sujeitos do nosso cuidado realmente desenvolvam suas potencialidades, né, e que isso de fato promova a inclusão social. Então, grandes indutores de mudanças sociais nasceram da consciência crítica de visão de mundo. Então, só quando a gente tiver essa consciência crítica reflexiva é que a gente vai conseguir propor estratégias inovadoras, projetos e organizações sociais que realmente consigam, né, desenvolver metodologias que realmente possam interferir na realidade social a fim de transformá-la. E para isso a gente precisa de gerar apoio para a formação cidadã da população que a gente atende. Então, o enfermeiro ele precisa ampliar a sua inserção na sociedade por meio dessa participação que tem que ser ativa, que tem que ser efetiva, para que esse planejamento e esse desenvolvimento de políticas possam realmente promover a inserção dos indivíduos, né, dos sujeitos do nosso cuidado na coletividade, que sejam mediadas por ações que sejam proativas para buscar aumentar a autonomia do pensar dessas populações. Então, esse apoio à formação cidadã, né, esse apoio à promoção da cidadania pelo cuidado de enfermagem, ele está voltado ao resgate da dignidade humana dessa população que está ao nosso cuidado. E esse resgate ele só vai ser promovido a partir de atitudes profissionais que sejam responsáveis, que também sejam ousadas, que sejam criativas, que sejam inovadoras e que sejam engajadas de forma ativa e participativa nos espaços sociais de saúde e cuidado. Então, a promoção da cidadania, ela vai se traduzir em formas de gestos solidários, na capacidade de negociar com incertezas, né? Muitas vezes a gente não pode ter naquele momento o exame que aquela pessoa precisa para ser atendida, mas a gente pode negociar com esse cidadão formas como a gente pode alcançar, conseguir o acesso a esses exames e não simplesmente falar, não tem possibilidade. Nós, enquanto enfermeiras, a gente precisa buscar outras possibilidades, saber negociar com essas incertezas, né? Saber dialogar com o que é diferente do que a gente pensa, né? Ter a capacidade de ampliar as oportunidades para que o indivíduo se torne protagonista da sua própria história. Então, a gente vê que a nossa formação enquanto cidadão, o nosso olhar de enfermagem, a nossa atuação profissional enquanto cidadão, ela é muito importante
porque é a partir dessa atuação como cidadãos e não apenas como técnicos da área da saúde, é que vai promover o nosso reconhecimento enquanto profissionais de saúde pela população e também vai garantir maior graus de autonomia para a nossa atuação enquanto profissionais. Então, a gente precisa fomentar essa atuação política, essa atuação cidadã, desde a formação de vocês. Então, esse conteúdo que a gente está, conversando hoje, ele é um conteúdo mais ideológico, mas é importante que nós, enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais da área da saúde, a gente chegue ao nosso setor de atuação com esse olhar diferenciado, para que a gente não se torne submissos, ao conhecimento de outra categoria profissional, para que a gente tenha empoderamento para poder agir diante das adversidades e conseguir, tomar atitudes com autonomia e principalmente almejando essa formação cidadã das pessoas que a gente tem cuidado, que a gente precisa cuidar. Essas foram as referências utilizadas, Eu deixei para vocês 2 leituras complementares que eu sugiro que vocês leiam com atenção, Trata-se do artigo Saúde e Cidadania. Importantíssimo que vocês façam essa leitura, tem vários conceitos, vários pontos de vistas que são importantes que vocês tenham, para que vocês consigam começar a fomentar esse olhar cidadão enquanto enfermeiros. E também um outro artigo que também sugiro que vocês façam a leitura com bastante atenção, que é a Enfermagem Brasileira, reflexão sobre sua atuação política. Então leiam esses 2 materiais complementares que são importantes para que a gente comece aí a desenvolver o nosso olhar enquanto cidadãos e principalmente em relação à nossa prática profissional. Como atividade avaliativa, vocês deverão fazer uma entrevista com o enfermeiro. Então vocês vão escolher um enfermeiro que seja referência para você, pode ser um professor, pode ser alguém que seja enfermeiro que você conheça, pode ser um técnico de enfermagem. Vocês podem escolher de acordo com o acesso ou de acordo com a referência, de acordo com a proximidade que vocês têm com esse enfermeiro. E aí vocês vão entrevistá-lo sobre como a enfermagem pode contribuir para a cidadania. Então, no AVA, eu vou deixar disponibilizado para vocês um questionário com perguntas norteadoras para essa entrevista. Ou seja, são 8 perguntinhas lá que vão nortear vocês na entrevista. Mas vocês estão livres a fazerem novos questionamentos, a fazerem novas perguntas para melhorar e aprofundar ainda mais a entrevista, tá? Vocês podem fazer a entrega via AVA. Como que essa entrega vai ser feita? Vocês podem fazer essa entrevista por ligação, pode fazer essa entrevista por escrito, podem fazer essa entrevista pelo áudio do WhatsApp. Então, a depender da forma como vocês vão realizar a entrevista, é que vocês vão produzir o relatório final. Então, vocês podem mandar pelo AVA um áudio contendo o diálogo da entrevista, vocês podem transcrever e mandar por escrito, ou se vocês mandaram essa entrevista por e-mail para o enfermeiro que vocês escolheram responder, então vocês podem mandar o documento escrito. Então, aí vai depender da forma como vocês vão fazer essa entrevista, tá? Então, vocês podem mandar um áudio, vocês podem mandar um material por escrito, pode ser um vídeo, se for uma videochamada. Então, fica a critério de vocês, desde que vocês entreguem para mim, essa entrevista feita com esse profissional da enfermagem, ok? Então, gente, em relação à enfermagem e cidadania, era isso que a gente tinha para conversar. Mais uma vez, saliento que vocês façam as leituras complementares para abrir o leque de olhar de vocês em relação a essa temática, que é tão importante para a nossa categoria profissional, ok? Um grande abraço a todos e até mais.